Saudações, meus amados. Sou eu, Jesus. Hoje venho falar diretamente ao seu coração. Quero que saiba uma verdade que talvez você tenha esquecido ao longo de sua jornada terrena. Eu estive com você em cada lágrima. Lembra-se daquela noite em que você chorou sozinho no quarto, acreditando que ninguém no mundo poderia compreender sua dor? Eu estava lá, sentado ao lado de sua cama, contemplando cada lágrima que escorria pelo seu rosto. Minhas mãos, embora invisíveis aos seus olhos, tocavam seu ombro. Eu contava cada suspiro, guardava cada soluço. Muitos me veem apenas como uma figura histórica, um personagem de livros antigos. Outros me enxergam como um juiz severo, esperando para apontar seus erros. Mas poucos compreendem quem realmente sou. Um amigo que jamais se afasta, especialmente nos momentos de tribulação. Quando caminhei nesta terra, também chorei. Quando soube da morte de Lázaro, meu amigo, lágrimas correram pelo meu rosto. Não porque eu não pudesse trazê-lo de volta, eu sabia que podia, mas porque sentia a dor da perda que Maria e Marta estavam experimentando. Chorei ao contemplar Jerusalém, prevendo sua destruição. Chorei no Getsêmani, quando o peso dos pecados do mundo pressionava meu coração como uma pedra de moinho. Conheço a dor. Não sou estranho ao sofrimento. E é por isso que quando você chora, eu compreendo. Não há lágrima que você derrame que eu não conheça intimamente. Lembra-se de quando era criança e caiu no parquinho? Enquanto sua mãe corria para socorrê-lo, eu já estava ali, sentindo cada pontada de dor junto com você. E aquela primeira decepção amorosa na adolescência, eu estava sentado ao seu lado naquele banco de praça, enquanto você tentava entender por que o amor dói tanto às vezes. E aquele dia, aquele terrível dia em que você recebeu a notícia que mudou sua vida para sempre? Sim, eu estava lá também. Eu segurei suas mãos trêmulas quando o telefone caiu. Eu sustentei seu corpo quando seus joelhos fraquejaram. Eu respirei cada suspiro doloroso junto com você. Há um salmo que diz: "O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido." Não são apenas palavras bonitas em um livro antigo. É minha promessa para você. É o reflexo do meu caráter, do meu amor. Quando você sente que está carregando um fardo pesado demais, lembre-se de que eu convidei. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é um convite vazio. É um chamado sincero de alguém que conhece verdadeiramente o peso que você carrega. Suas lágrimas são preciosas para mim. Tão preciosas que o livro de Salmos menciona que eu as guardo em um odre. As registro em meu livro. Nenhuma é desperdiçada. Nenhuma passa despercebida. Em uma cultura que frequentemente diz para você ser forte e não mostrar fraqueza, quero que saiba que comigo você pode ser vulnerável. Comigo, você pode remover as máscaras e simplesmente ser quem é, com todas as suas feridas e cicatrizes. Eu vejo você. Vejo além da fachada que mostra ao mundo. Vejo o coração que bate ansioso dentro do seu peito. Vejo os sonhos que você escondeu porque alguém disse que eram tolos. Vejo as feridas que você mascara com sorrisos. E eu te amo exatamente como você é. Quando eu estava pendurado na cruz, com pregos atravessando minhas mãos e pés, eu pensava em você. Enquanto a respiração se tornava cada vez mais difícil e a dor se intensificava, eu visualizava seu rosto. Eu escolhi aquele sofrimento por amor a você, para que nunca mais precisasse estar sozinho em sua dor. Há uma mentira que muitos acreditam, que a fé em mim significa ausência de sofrimento. Mas eu nunca prometi uma vida sem dores. O que prometi é que estaria com você em meio a elas. No mundo tereis aflições, eu disse, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Suas lágrimas não são sinais de falta de fé. São expressões da sua humanidade. E eu, que me fiz humano, compreendo perfeitamente essa humanidade. Quando Lázaro morreu, eu poderia simplesmente ter dito a todos para terem fé, que tudo ficaria bem. Mas eu não fiz isso. Eu chorei com eles primeiro. E só depois demonstrei meu poder sobre a morte. Da mesma forma, não venho apenas com promessas de um futuro glorioso, embora essas promessas sejam reais. Venho primeiro para sentar-me ao seu lado neste momento, para chorar com você, para sentir o que você sente. Aquela lágrima que você esconde de todos, eu a vejo. O choro abafado no travesseiro para que ninguém ouça, eu ouço.
O coração partido que você disfarça com um sorriso, eu o sinto. E quero que você saiba, não há vergonha em suas lágrimas. Há cura nelas. Há libertação no choro. Há purificação na expressão honesta da dor. Tem um versículo que diz: os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Suas lágrimas não são o fim da história. São sementes que um dia produzirão uma colheita de alegria. Não porque a dor em si seja boa, mas porque eu sou especialista em transformar cinzas em beleza, lamento em dança, desespero em esperança. Já imaginou que suas próprias lágrimas podem ser o solo fértil onde nascerá uma nova alegria? Que o vale do choro pode se transformar em um lugar de fontes? Há uma passagem nas Escrituras que diz que virá o dia em que eu mesmo enxugarei todas as lágrimas dos seus olhos. Mas até que esse dia chegue, prometo caminhar com você no Vale das Sombras. Quantas noites você passou acordado, olhando para o teto, com pensamentos que não paravam de girar em sua mente? Quantas vezes você se perguntou se algum dia a dor passaria? Quantas vezes você tentou orar, mas as palavras não vinham? Eu estava ali, no silêncio da sua noite escura. Eu estava presente. Nos momentos em que você não conseguia formar palavras para orar, meu espírito intercedia por você com gemidos inexprimíveis. Lembro-me daquela vez em que você estava no hospital. As luzes eram frias, o ambiente era estéril e o medo palpável. Os médicos falavam em termos que você mal compreendia, e a incerteza pesava como uma âncora em seu peito. Naquela cadeira desconfortável, enquanto você aguardava notícias, eu me sentei ao seu lado. Cada segundo de espera, cada batida ansiosa do seu coração, eu estava contigo. E aquele dia em que você recebeu o diagnóstico, quando as palavras pareciam distorcer-se no ar e o chão parecia desaparecer sob seus pés, eu segurei você firme, mesmo que você não tenha sentido. Ou quando você perdeu alguém que amava profundamente, quando o vazio deixado parecia grande demais para ser suportado, eu chorei com você, senti cada fragmento do seu coração partido. E aquela decepção profissional, quando anos de esforço pareciam desmoronar em um instante, quando o reconhecimento não veio, ou quando a injustiça prevaleceu, eu compreendi sua frustração. Eu conheci rejeição também. Em Nazaré, minha própria cidade, fui rejeitado. Aqueles que me viram crescer não conseguiam aceitar quem eu realmente era. Eu sei como dói não ser compreendido, não ser valorizado. E naquelas noites em que você se sentiu sozinho, mesmo estando cercado de pessoas, quando parecia que ninguém no mundo poderia entender o que você estava passando, eu entendi. Na cruz, experimentei o abandono supremo, para que você nunca precisasse estar verdadeiramente sozinho. Suas lágrimas têm significado. Cada uma delas é preciosa para mim. Não são apenas reações químicas a estímulos emocionais. São expressões profundas da sua alma. E eu as valorizo todas. Quando eu andava pelas estradas poeirentas da Galileia, encontrei muitos que choravam. A viúva de Naim, chorando a perda de seu único filho. A mulher com fluxo de sangue, que havia chorado por 12 anos de isolamento e dor. A mulher pega em adultério, cujas lágrimas molhavam meus pés enquanto ela esperava a sentença de morte. Para cada um deles, eu não ofereci apenas palavras, ofereci presença, ofereci restauração, ofereci uma nova chance. E é isso que ofereço a você hoje. Não apenas palavras de conforto que se dissipam como névoa ao sol. Ofereço minha presença constante. Ofereço minha compreensão perfeita. Ofereço meu amor que nunca falha. Suas lágrimas contam uma história. Falam de esperanças adiadas, de sonhos interrompidos, de relacionamentos quebrados, de lutos não processados. Eu ouço essas histórias. Eu as recebo e prometo que elas não serão o final da sua jornada. Lembra-se da história de José, vendido pelos próprios irmãos como escravo? Quantas lágrimas ele deve ter derramado nas noites solitárias no Egito, longe de sua família, injustamente acusado, esquecido na prisão. No entanto, anos depois, ele pôde dizer aos mesmos irmãos que o traíram: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Ou pense em Davi que escreveu: os que semeiam em lágrimas, com júbilo ceifam. Aquele que sai chorando, levando a preciosa semente, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos.
Suas lágrimas não são o fim da história. São parte de uma narrativa maior que estou escrevendo em sua vida. Quando você se sente esmagado pela dor, quando parece que não há saída, quando o túnel é longo e não se vê luz no fim, lembre-se de mim. Eu sou especialista em ressurreições. Eu transformo sextas-feiras de dor em domingos de vitória. Há momentos em sua vida em que você quase desistiu. Momentos em que o fardo parecia pesado demais para carregar. Momentos em que você se perguntou se eu realmente me importava. Eu estava lá, segurando você, mesmo quando você tentava afastar-se de mim. Lembra daquela oração desesperada que você fez? Aquela que parecia ter atingido apenas o teto do seu quarto? Eu a ouvi. E mesmo quando a resposta não veio da forma que você esperava, ou no tempo que você desejava, eu estava trabalhando. Como um oleiro paciente, às vezes preciso quebrar o vaso para recriá-lo mais bonito e mais forte. Como um vinhateiro cuidadoso, às vezes preciso podar ramos para que produzam mais frutos. Esse processo dói, eu sei. Suas lágrimas durante esses momentos são testemunhas dessa dor. Mas quero que você saiba, nunca permito um momento de dor em sua vida que não tenha um propósito maior. Nunca permito uma lágrima que não possa, eventualmente, se transformar em semente de algo belo. Quando eu curei o cego de nascença, as pessoas questionaram: quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Minha resposta surpreendeu a todos. Nem ele pecou, nem seus pais. Foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Às vezes, suas lágrimas não são consequência de algo que você fez errado. Não são punição. São oportunidades para que, através delas, meu poder seja revelado, minha glória seja manifestada e meu amor seja compreendido de uma forma que não seria possível sem a experiência da dor. Pense nas suas próprias lágrimas assim, não como sinal de fraqueza ou evidência de abandono, mas como sementes de uma revelação mais profunda do meu amor em sua vida. Houve momentos em que você questionou minha bondade. Momentos em que você se perguntou como um Deus amoroso poderia permitir tanto sofrimento. Eu entendo esses questionamentos. Não me ofendo com suas dúvidas. Nem sempre ofereço explicações, mas sempre ofereço presença. Na cruz, eu mesmo clamei: meu Deus, por que me desamparaste? Experimentei a dor suprema da separação, para que você nunca precisasse experimentá-la. Conheço o gosto amargo da dúvida. O peso esmagador do aparente silêncio divino. É por isso que, quando você chora suas lágrimas de confusão e questionamento, eu não me afasto. Aproximo-me ainda mais. Não com respostas fáceis ou frases feitas, mas com compaixão genuína e compreensão perfeita. Seus momentos de choro são sagrados para mim. São momentos de vulnerabilidade genuína, quando as defesas caem e o coração se abre. São oportunidades para um encontro mais profundo entre nós. Talvez você tenha sido ensinado que precisa ser forte o tempo todo, que mostrar emoção é fraqueza, que homens não choram, que cristãos devem sempre demonstrar alegria. Talvez você tenha aprendido a engolir suas lágrimas, a reprimir sua dor, a sorrir mesmo quando está despedaçado por dentro. Quero que saiba que nunca pedi isso a você. Nunca exigi uma fachada de perfeição. Nunca esperei que você escondesse suas feridas. Pelo contrário, convidei-o a vir a mim exatamente como você é. Cansado, sobrecarregado, ferido, choroso. Lembro-me daquela mulher na casa de Simão, o fariseu. Ela entrou chorando, suas lágrimas caindo sobre meus pés. Não lhe pedi que parasse. Não a repreendi por demonstrar emoção em público. Ao contrário, valorizei suas lágrimas. Elas eram expressão de um coração quebrantado, de um amor verdadeiro. Enquanto os outros na sala a julgavam, eu a defendia. Enquanto os religiosos franziam o senho para sua demonstração emocional, eu a recebia. Suas lágrimas lavaram meus pés de uma forma que a água do anfitrião não havia feito. Da mesma forma, suas lágrimas são preciosas para mim. Não há necessidade de escondê-las. Não há razão para envergonhar-se delas. Em um mundo que muitas vezes valoriza a dureza e a insensibilidade, suas lágrimas são testemunho da sua humanidade. E eu amo sua humanidade, porque fui eu quem a criou. Quando você chora pela perda de alguém que amava, suas lágrimas expressam a beleza do amor que vocês compartilharam.
Quando você chora pela injustiça no mundo, suas lágrimas revelam um coração que ressoa com o meu próprio coração. Quando você chora por seu próprio fracasso, suas lágrimas mostram que você se importa, que você deseja crescer, que você anseia por algo melhor. Nunca menospreze o valor das lágrimas. Em uma cultura obcecada com prazer e entretenimento, com distrações constantes e sorrisos artificiais, suas lágrimas são atos de coragem. São momentos de verdade em um mundo de aparências. Eu estava lá quando você perdeu aquela oportunidade pela qual tanto havia trabalhado. Quando o sonho pelo qual você havia orado por tanto tempo parecia se despedaçar diante dos seus olhos. Eu não apenas observava de longe. Eu sentia sua dor como se fosse minha. Porque, de certa forma, quando você sofre, eu sofro também. Lembra-se daquela traição que cortou seu coração como uma faca? Quando alguém em quem você confiava completamente virou-se contra você, eu compreendo perfeitamente. Judas, que comeu à minha mesa, que ouviu meus ensinamentos mais íntimos, que eu chamava de amigo, ele me traiu com um beijo. E aqueles amigos que prometeram nunca me abandonar, dormiram enquanto eu agonizava no Getsêmani, fugiram quando eu fui preso, negaram me conhecer quando foram questionados. Sei o que é ser abandonado por aqueles que amamos. É por isso que, quando você chora lágrimas de traição, de abandono, de rejeição, eu compreendo, não de forma teórica ou distante, mas de forma íntima e pessoal. Experimentei cada uma dessas dores. E prometo, estou com você em cada uma delas. Algumas de suas lágrimas são derramadas em segredo. Lágrimas pela criança que você perdeu e por quem ainda chora silenciosamente. Lágrimas pelo casamento que se desfez apesar de todos os seus esforços para salvá-lo. Lágrimas pela dependência que continua a dominá-lo, mesmo com suas orações fervorosas por libertação. Lágrimas pelo abuso que você sofreu e nunca conseguiu contar a ninguém. Lágrimas pela depressão que obscurece seus dias, mesmo quando você sorri para o mundo exterior. Vejo essas lágrimas secretas, recolho-as com cuidado e prometo que nenhuma delas é em vão. Bem-aventurados os que choram, eu disse no Sermão da Montanha, porque serão consolados. Não é uma promessa vazia, é uma garantia divina. Seu choro de hoje pavimenta o caminho para o consolo de amanhã. Suas lágrimas são investimentos em uma colheita futura de alegria. Quando você sente que ninguém entende sua dor, lembre-se, eu entendo. Quando você acha que ninguém se importa com suas lágrimas, lembre-se, eu me importo. Quando você pensa que suas lágrimas são desperdiçadas, lembre-se, eu as recolho e as transformo. Há uma antiga tradição que fala de lacrimários, pequenos frascos onde as lágrimas eram coletadas como recordação ou como oferenda. Imagine que cada lágrima que você derrama é cuidadosamente coletada por mim, guardada como um tesouro. Não porque eu queira que você sofra, mas porque valorizo a honestidade e a vulnerabilidade que suas lágrimas representam. Sua dor não é invisível para mim, não é insignificante, não é desprezada, é abraçada com o mesmo amor com que abraço todos os aspectos de quem você é. Quando Lázaro morreu, eu não apenas chorei, eu agi. Transformei o luto em celebração, a morte em vida. E embora nem sempre eu intervenha de formas tão dramáticas em sua vida, estou sempre trabalhando, sempre redimindo, sempre restaurando. Suas lágrimas de hoje estão sendo tecidas em um tapete de redenção que um dia você poderá contemplar e dizer: agora entendo, agora vejo como tudo cooperou para o bem. Existe uma antiga história sobre um viajante que encontra um grupo de homens trabalhando duramente. Ele pergunta a um deles: o que você está fazendo? E o homem responde irritado: estou cortando pedras, não está vendo? Ele pergunta a outro, que responde com resignação: estou ganhando meu sustento. Finalmente, pergunta-se um terceiro homem, que responde com olhos brilhantes: estou construindo uma catedral. Da mesma forma, suas lágrimas podem ser vistas apenas como expressões de dor, ou podem ser reconhecidas como parte de algo muito maior que está sendo construído em sua vida. Algo de beleza e significado eternos. Quando você se sentir tentado a questionar o valor de suas lutas, de suas dores, de suas lágrimas, lembre-se, assim como aqueles homens estavam, sem perceber, construindo uma catedral magnífica,
Suas experiências, inclusive as dolorosas, estão construindo algo de beleza indescritível em sua vida e através dela. Em meu reino, nada é desperdiçado. Cada experiência, cada lágrima, cada momento de dor, tudo é material nas mãos do oleiro divino. Tudo pode ser transformado, redimido, usado para criar algo novo e belo. Nos momentos em que a dor parece sem sentido, quando as lágrimas parecem não ter fim, quando você se pergunta se haverá algum dia luz no fim do túnel, agarre-se a esta verdade. Eu estou com você. Não apenas observando de longe, não apenas sabendo teoricamente, mas sentindo com você, chorando com você e trabalhando através de sua dor para criar algo belo que, agora, você talvez não possa imaginar. Talvez você esteja se perguntando por que permito que você sofra. Por que não intervenho sempre imediatamente? Por que algumas orações parecem não ser respondidas? Por que algumas lágrimas parecem ser derramadas em vão? São perguntas legítimas. Perguntas que muitos dos meus seguidores mais fiéis já fizeram. Perguntas que até meus discípulos mais próximos formularam enquanto caminhávamos juntos pelas estradas da Judéia. Lembro-me de quando recebemos a notícia de que Lázaro estava doente. Maria e Marta, suas irmãs, enviaram um recado urgente. Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Era um pedido claro de intervenção. Elas sabiam do meu poder. Tinham visto meus milagres. Esperavam que eu corresse para o lado do amigo enfermo e o curasse. Mas não foi o que fiz. Esperei, deliberadamente. Esta enfermidade não é para a morte, disse aos discípulos, mas para a glória de Deus. Quando finalmente chegamos a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Marta veio ao meu encontro com palavras que misturavam fé e decepção. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Em suas palavras, escuto o eco de tantas de suas próprias orações. Senhor, onde estavas quando meu casamento desmoronou? Senhor, por que não intervieste quando meu filho se afastou? Senhor, por que permitiste que eu perdesse meu emprego, minha saúde, minha esperança? Perguntas legítimas. Perguntas que nascem não da descrença, mas de um desejo sincero de compreender os caminhos de Deus. A Marta, respondi, teu irmão ressuscitará. E depois afirmei, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A história termina com Lázaro saindo do túmulo, vivo. A dor temporária deu lugar a uma alegria maior. O luto transformou-se em celebração. E todos que testemunharam puderam ver uma demonstração de poder divino que não teriam visto se eu tivesse simplesmente curado uma enfermidade. Às vezes, permito que você passe pelo vale da sombra da morte por razões que só compreenderá plenamente muito tempo depois. Ou talvez apenas na eternidade. Não é porque não me importo. Não é porque não vejo. Não é porque sou incapaz de intervir. É porque, na minha sabedoria perfeita e no meu amor infinito, sei que o caminho mais curto nem sempre é o melhor caminho. Quando você chora, eu não apenas conto suas lágrimas, eu as valorizo. Cada uma delas tem propósito. Cada uma delas é parte de sua jornada comigo. Pense em José, vendido como escravo pelos próprios irmãos. Por anos ele deve ter se perguntado onde eu estava. Por que eu permitia tanto sofrimento injusto? Décadas se passaram antes que pudesse ver o quadro completo. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para preservar a vida de muita gente. Ou pense em Paulo, com seu espinho na carne, alguma aflição física que o atormentava continuamente. 3 vezes ele clamou pela libertação. 3 vezes pedi que confiasse na suficiência da minha graça. Hoje, bilhões de pessoas foram abençoadas pelas cartas que ele escreveu, em parte como resultado das lições aprendidas através desse sofrimento. Suas lágrimas não são em vão. Elas estão regando sementes que um dia produzirão uma colheita abundante de caráter, compreensão, compaixão e alegria. Quando você sofre, desenvolve uma capacidade ampliada para compreender o sofrimento alheio. Suas lágrimas de hoje podem ser o treinamento necessário para que amanhã você possa confortar alguém com o conforto que recebeu de mim. É como escreve Paulo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias
e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Sua dor não é apenas sobre você, é sobre o papel que você desempenhará na cura e restauração de outros que sofrem. É sobre a maneira como sua história de redenção inspirará esperança em corações que atualmente se encontram desesperados. Suas lágrimas são sementes, e nenhuma semente produz fruto, a menos que primeiro caia no solo e morra. É um princípio que ensinei claramente. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. O processo pode ser doloroso. A escuridão do solo pode parecer solitária, mas é nessa escuridão que ocorre a transformação. É nesse aparente abandono que novas possibilidades ganham vida. Lembro-me daquela família que você conheceu, lembra? Aquela que passou por uma tragédia terrível, a perda de um filho em um acidente. Anos depois, eles fundaram uma organização que já ajudou centenas de outras famílias que enfrentam perdas semelhantes. Da profundidade de sua dor, nasceu um ministério de cura que continua a expandir-se. Ou aquele amigo que lutou contra o câncer. As noites no hospital, os tratamentos dolorosos, a incerteza constante. Hoje, ele tem uma compaixão por pacientes com câncer que nunca teria desenvolvido de outra forma. Sua experiência de sofrimento transformou-se em um chamado para servir. Suas próprias lágrimas contêm potencial semelhante. Não são apenas expressões de dor, são investimentos em um futuro de maior compaixão, compreensão e serviço. É por isso que estou com você em cada lágrima. Não apenas como testemunha de sua dor, mas como parceiro em sua transformação. Não apenas para contar suas lágrimas, mas para dar-lhes propósito e significado. Quando o salmista escreveu: "Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria", ele captou uma verdade profunda sobre como eu trabalho. Sua dor atual está conectada à sua alegria futura. Suas lágrimas de hoje estão nutrindo a colheita de amanhã. Pense nos grandes homens e mulheres de fé ao longo da história. Quase sem exceção, eles passaram por períodos de intenso sofrimento, dúvida e dor. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar meu povo para a liberdade. Davi viveu como fugitivo, perseguido injustamente, antes de assumir o trono para o qual havia sido ungido. Paulo passou por prisões, açoites, naufrágios e rejeição, enquanto plantava igrejas e escrevia grande parte do Novo Testamento. Suas lágrimas os moldaram, seu sofrimento os preparou. Sua dor os equipou para as missões que eu tinha para eles. Da mesma forma, suas lágrimas estão te moldando, seu sofrimento está te preparando. Sua dor está te equipando para o propósito único que tenho para a sua vida. Quando você se sente tentado a ver suas lágrimas apenas como expressões de perda, lembre-se, em meu reino, nada é desperdiçado. Cada lágrima contém o potencial para uma nova vida, um novo entendimento, um novo ministério. A cultura hoje te diz que o sofrimento deve ser evitado a todo custo, que a dor não tem propósito, que as lágrimas são apenas reações químicas sem significado mais profundo, que o caminho para a felicidade é a ausência de adversidade. Mas eu te digo, há uma sabedoria nas lágrimas que o mundo não compreende. Há uma profundidade que só se alcança descendo. Há tesouros que só se encontram nas cavernas escuras da dor. Bem-aventurados os que choram, eu disse. Não porque o sofrimento seja bom em si mesmo, mas porque através dele você pode encontrar uma consolação que transcende qualquer alegria superficial que o mundo oferece. Naquela noite, no Getsêmani, enquanto suava gotas de sangue antecipando a cruz, mostrei que não há vergonha em temer o sofrimento, em desejar que o cálice passe. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Orei. Mas então acrescentei: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Há uma rendição nas lágrimas, um reconhecimento de que não controlamos tudo, uma admissão de nossa fragilidade e dependência. E isso, paradoxalmente, é o caminho para a verdadeira força. Lembras daquele dia em que teu mundo desmoronou? Quando a notícia devastadora chegou e parecia que nada mais fazia sentido, eu segurei tuas mãos trêmulas. Eu ouvi teus gritos de angústia.
Eu recolhi cada lágrima em meu odre. Não era apenas testemunha passiva de tua dor. Eu a sentia como minha. Porque quando você sofre, eu sofro. Quando você chora, eu choro. O que fazem ao menor dos meus irmãos, fazem a mim. É por isso que posso dizer com toda a certeza: estive com você em cada lágrima. Quando os médicos deram aquele diagnóstico difícil, eu estava ao lado da maca no hospital. Quando você recebeu aquela carta de demissão, eu estava sentado à mesa contigo. Quando aquele relacionamento em que você havia investido tanto chegou ao fim, eu estava no carro enquanto você dirigia para casa, tentando enxergar a estrada através das lágrimas. Alguns acreditam que minha presença significa ausência de problemas, que seguir-me é um seguro contra o sofrimento. Nada poderia estar mais longe da verdade. No mundo tereis aflições. Eu avisei claramente. A questão não é se você enfrentará tempestades, mas quem estará no barco com você quando elas vierem. As lágrimas são parte da jornada humana. Desde o primeiro choro ao nascer, até as lágrimas derramadas por entes queridos no final da vida, o choro é parte integrante da experiência humana. Não vim para eliminar suas lágrimas nesta vida. Vim para dar-lhes significado, para estar contigo nelas, para um dia enxugá-las para sempre. Em uma cultura que valoriza a felicidade constante e vê a tristeza como fracasso, quero lembrá-lo. Suas lágrimas não são vergonha, não são sinais de fé insuficiente, não são evidências de fraqueza. São expressões honestas de um coração que sente profundamente. E eu valorizo essa profundidade. Alguns dos meus servos mais fiéis derramaram muitas lágrimas. Jeremias, conhecido como o profeta chorão. Davi, cujas lágrimas molhavam seu leito à noite. Pedro, que chorou amargamente após sua negação. Paulo, que serviu com muitas lágrimas e provações. Essas lágrimas não diminuíram sua fé, aprofundaram-na. Suas próprias lágrimas têm o potencial de aprofundar sua fé também, de levá-lo a um lugar de dependência mais completa, de intimidade mais profunda comigo. As lágrimas podem lavar seus olhos para que você veja com mais clareza o que realmente importa. Lembra daquela perda que parecia insuportável? Como você pensou que nunca se recuperaria? Como cada manhã ao acordar, a realidade atingia novamente com força total. Eu contava os dias contigo. Eu media a tua dor. Eu recolhia tuas lágrimas. E lentamente, quase imperceptivelmente a princípio, começou a surgir algo novo. Não um esquecimento da perda, mas uma integração dela em uma história maior. Não uma ausência de cicatriz, mas uma transformação da ferida em algo que, misteriosamente, acrescentou profundidade à tua vida. Essa é a alquimia divina que realizo com suas lágrimas quando você as entrega a mim. Não as removo magicamente, transformo-as. Não apago sua dor, redimo-a. Não faço de conta que a ferida nunca existiu. Faço com que contribua para sua beleza única. As cicatrizes que trazem seu corpo, em sua mente, em seu coração, eu as conheço intimamente. E assim como mostrei a Tomé as cicatrizes em minhas mãos e meu lado como evidências de amor, suas cicatrizes também podem se tornar testemunhas de uma história de redenção. Nunca prometi que seus olhos não verteriam lágrimas. Prometi estar com você quando elas caíssem. Prometi dar-lhes significado. Prometi que um dia elas cessarão, quando eu mesmo as enxugar de seus olhos para sempre. Até lá, saiba que as valorizo. Não como um Deus distante que observa friamente o sofrimento humano, mas como um Salvador que escolheu sofrer com você e por você. Na cruz, experimentei a dor suprema, física, emocional, espiritual, o abandono, a rejeição, a traição, a tortura, a vergonha pública, a injustiça gritante, a morte agonizante. Não como observador, mas como participante direto. É por isso que, quando você chora, eu não apenas compreendo teoricamente. Eu sei. Sei como dói perder alguém que se ama. Sei como dói ser traído. Sei como dói sentir-se abandonado. Sei como dói quando o corpo falha. Sei como dói quando o futuro parece impossível. E porque sei, posso oferecer não apenas simpatia, mas verdadeira empatia. Não apenas palavras, mas presença. Não apenas promessas para o futuro, mas companhia para o presente. Suas lágrimas criam um espaço sagrado onde podemos nos encontrar de uma forma especial. Quando você chora,
Frequentemente suas defesas caem, as máscaras são removidas, a pretensão se dissolve, e nessa vulnerabilidade posso alcançar seu coração de maneiras que seriam impossíveis de outra forma. Talvez seja por isso que tantos testemunham encontros poderosos comigo em seus momentos mais sombrios, no hospital, no funeral, na sala de divórcio, na clínica de reabilitação, na cela da prisão. Quando não resta nada além de lágrimas, muitas vezes você finalmente me encontra esperando pacientemente, de braços abertos. Não é que eu só apareça nos momentos difíceis. Estou sempre com você. Mas nas lágrimas, você frequentemente me vê com mais clareza. Permita que suas lágrimas façam esse trabalho em você. Não as reprima, não as despreze, não as esconda. Ofereça-as a mim como oferenda preciosa, como expressão honesta de seu coração, e observe como posso usá-las para criar algo belo. Os que semeiam em lágrimas colherão com alegria. Esta não é apenas uma promessa poética, é uma garantia divina. Suas lágrimas não são o fim da história. São sementes de uma colheita futura de alegria que você mal pode imaginar hoje. Lembra-se daquele momento, não faz muito tempo, quando você se sentiu completamente sozinho? Quando parecia que ninguém no mundo poderia compreender a profundidade da sua dor. Você se fechou no quarto, deitou-se na cama e permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. Não havia necessidade de fingir força. Não havia razão para manter aparências. Era apenas você e sua dor crua. Naquele momento, embora você não soubesse, eu me sentei na beira da sua cama. Coloquei minha mão sobre seu ombro tremendo. Ouvi cada soluço abafado pelo travesseiro. Contei cada lágrima que molhava os lençóis. Eu poderia ter interrompido sua dor. Poderia ter removido a causa do seu sofrimento com uma palavra. Mas às vezes o caminho através da dor é mais importante que o caminho ao redor dela. Às vezes, as lágrimas são a única linguagem que pode expressar verdades profundas demais para palavras. Enquanto você chorava, eu chorava com você. Não como observador distante, mas como companheiro íntimo da sua jornada. Nas Escrituras está escrito que sou homem de dores, experimentado no sofrimento. E essa experiência não foi apenas durante meus anos na Terra. Continua enquanto me identifico completamente com cada um dos meus filhos em suas lutas. Quando você se sente quebrado, lembre-se, eu conheci o quebrantamento. Quando você se sente traído, lembre-se, eu conheci a traição. Quando você se sente abandonado, lembre-se, eu clamei, meu Deus, por que me desamparaste? É por isso que posso dizer com absoluta certeza, estive com você em cada lágrima. Aquelas noites em que você não conseguia dormir, revirando-se na cama, revivendo momentos dolorosos do passado ou temendo um futuro incerto, eu estava acordado com você. Quando parecia que as horas se arrastavam e a madrugada nunca chegaria, eu contava os minutos contigo. Quando você chorou no chuveiro, deixando que a água misturasse com suas lágrimas para que ninguém pudesse vê-las, eu as vi. Quando você sorriu em público enquanto seu coração se quebrava por dentro, eu conheci a sua verdadeira dor. Quando você dirigiu sozinho pela estrada, gritando de frustração ou desespero, eu estava no banco do passageiro. Suas lágrimas nunca são derramadas em vão. São preciosas para mim. São sagradas. São poderosas. Como o orvalho que se acumula durante a noite e nutre a terra ao amanhecer, suas lágrimas têm o poder de nutrir novas formas de vida em seu coração. Não as despreze. Não as considere como fraqueza. Veja-as como evidência da sua humanidade. Humanidade que eu mesmo experimentei e santifiquei. Lembre-se de como eu respondi ao luto de Maria e Marta pela morte de seu irmão. Não cheguei com explanações teológicas sobre a soberania de Deus. Não ofereci platitudes sobre como tudo acontece por uma razão. O texto mais curto da Bíblia registra minha resposta inicial. Jesus chorou. Antes de demonstrar meu poder sobre a morte, demonstrei minha solidariedade na dor. Antes de resolver o problema, identifiquei-me com o sofrimento. Antes de proclamar, eu sou a ressurreição e a vida, mostrei que também conheço a dor da perda. Da mesma forma, estou com você agora. Não apenas como aquele que um dia enxugará todas as lágrimas, mas como aquele que, neste momento, chora contigo.
Às vezes você se pergunta por que oro por você. Afinal, como Deus, não poderia simplesmente decretar o que desejo? Por que intercedo pelo Pai em seu favor? É porque escolhi identificar-me completamente com você. Escolhi não apenas ser seu Salvador, mas seu irmão, seu amigo, seu sumo sacerdote, que pode compadecer-se das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi tentado em tudo, de maneira semelhante a nós, mas sem pecado. Quando você chora, essas lágrimas são levadas diante do trono do Pai, não apenas como petições abstratas, mas como expressões compartilhadas por mim mesmo. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, diz a Escritura. Sua dor encontra voz no próprio coração da Trindade. Não pense que eu apenas observo seu sofrimento com simpatia distante. Eu o sinto, eu o carrego, eu o redimo. Sabe aquela perda que você sofreu anos atrás e que ainda provoca dor quando você menos espera? Aquela ferida que parece nunca cicatrizar completamente? Eu continuo trabalhando nela. Continuo tecendo-a na tapeçaria maior da sua vida. Continuo transformando-a em algo que, um dia, você olhará e verá como parte integral de quem você se tornou. Suas lágrimas são sementes. E como qualquer jardineiro sabe, as sementes precisam de tempo escondidas no solo, antes que a nova vida emerja. Precisa haver um período de aparente inatividade, de escuridão, de espera. Mas todo esse tempo, algo está acontecendo sob a superfície. A transformação está ocorrendo, mesmo quando você não consegue vê-la. Suas lágrimas também precisam desse tempo. Tempo para fazer seu trabalho interior. Tempo para amolecer o solo do seu coração. Tempo para dissolver as defesas que impedem o crescimento autêntico. E enquanto você espera, enquanto chora, enquanto se pergunta se algo positivo pode surgir dessa dor, estou com você, garantindo que nada seja desperdiçado. É como a água que cai nas montanhas e escorre para o vale, formando rios que trazem vida a diversas paisagens antes de finalmente desaguar no oceano. Suas lágrimas têm uma jornada semelhante. O que começa como expressão de dor pode, com o tempo, tornar-se fonte de vida, não apenas para você, mas para muitos outros que seu testemunho tocará. Pense nas pessoas que mais te impactaram em momentos de dor. Provavelmente não foram aquelas que ofereceram respostas fáceis ou soluções rápidas. Foram aquelas que simplesmente estiveram presentes, que choraram com você, que compartilharam sua própria jornada através da dor. É isso que faço por você. E é isso que, através das suas próprias lágrimas redimidas, você poderá fazer por outros. Consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Essa consolação frequentemente vem através daqueles que conheceram o sofrimento em primeira mão e descobriram minha presença nele. Aqueles cujas lágrimas foram transformadas de expressões de desespero em testemunhos de esperança. Suas lágrimas não são o fim da história. São parte crucial da narrativa da sua vida. Uma narrativa que estou escrevendo com cuidado amoroso, mesmo quando as páginas atuais parecem manchadas de tristeza. Escreve Deus direito por linhas tortas, diz o antigo provérbio. Suas lágrimas podem parecer linhas tortas agora, mas um dia você verá como elas contribuíram para a beleza do quadro completo. A dor que você sente hoje, aquela que provoca suas lágrimas mais amargas, não terá a última palavra. A noite pode durar o choro, mas pela manhã vem a alegria, prometeu o salmista. E essa promessa permanece verdadeira para você. Isso não significa que você deve negar suas lágrimas ou fingir uma alegria que ainda não chegou. Significa que pode chorar com esperança. Esperança não em circunstâncias mudadas ou problemas resolvidos, mas esperança em um Deus que promete estar com você em cada lágrima e um dia enxugá-las todas. Há uma história que gosto de lembrar, sobre uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. 12 longos anos de tratamentos dolorosos, de despesas médicas, de isolamento social, de esperanças repetidamente frustradas. Quantas lágrimas ela deve ter derramado ao longo daquela década de sofrimento? Quantas noites deve ter passado acordada, perguntando-se se algum dia conheceria alívio? E então ela ouviu sobre mim. Algo em seu coração se acendeu. Uma fagulha de esperança que ela mal ousava alimentar. Se eu apenas tocar na borda do seu manto, pensou, ficarei curada. Em uma multidão apressada, com pessoas empurrando de todos os lados,
Ela se aproximou timidamente, estendeu a mão trêmula e tocou a orla do meu manto. Instantaneamente, sentiu a cura fluir por seu corpo. E eu, sentindo que poder havia saído de mim, parei e perguntei: quem me tocou? Os discípulos acharam a pergunta absurda. Mestre, as multidões te comprimem de todos os lados e perguntas: quem me tocou? Mas eu sabia a diferença entre um empurrão casual e um toque de fé desesperada. Eu senti suas lágrimas não derramadas, sua esperança frágil, sua necessidade profunda. Quando ela se aproximou, tremendo, e contou sua história diante de todos, eu não a repreendi por sua abordagem não convencional. Não a envergonhei por sua condição. Não a tratei como estatística ou caso médico. Olhei em seus olhos, vi os anos de sofrimento, as milhares de lágrimas, e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Da mesma forma, vejo você, não como um número, não como um problema a ser resolvido, não como um caso para estudar, mas como meu filho amado, minha filha preciosa. Vejo cada lágrima que você derramou. Vejo a coragem silenciosa com que enfrentou dias que outros nunca poderiam suportar. Vejo a fé que persiste mesmo quando as respostas não vêm. E digo a você hoje: tua fé te salvou. Não porque você seja perfeito, não porque nunca tenha duvidado, não porque sempre entendeu meus caminhos, mas porque mesmo em meio às lágrimas, você continua se voltando para mim. Continua estendendo a mão para tocar a orla do meu manto, mesmo quando parece que estou cercado por multidões de outras preocupações. Cada oração sussurrada através de lágrimas é como um toque no meu manto. Cada clamor silencioso do seu coração atrai minha atenção. Cada lágrima derramada em solidão é notada e valorizada. É fácil acreditar que estou presente nos momentos de alegria, nas celebrações, nas respostas claras à oração. Mas quero que saiba, estou igualmente presente, talvez até mais intensamente presente, nos momentos de dor, nas perguntas sem resposta, nas orações aparentemente não atendidas. Suas lágrimas são lugares de encontro sagrado comigo. São momentos de honestidade crua, quando as pretensões caem e o coração verdadeiro é revelado. E amo seu coração verdadeiro, não apenas a versão editada que você mostra ao mundo ou mesmo à igreja, mas quem você realmente é, com todas as dúvidas, medos e feridas. Quando você se sente mais sozinho, quando parece que ninguém poderia compreender, quando as palavras falham e só as lágrimas falam. É exatamente aí que estou mais próximo, no silêncio, na dor, no vazio aparente. Lembro-me daquela noite em que você recebeu a notícia, o telefonema que mudou tudo, a mensagem que fez seu mundo desabar. Eu estava ali, segurando você enquanto suas pernas fraquejavam. Eu estava ali, respirando com você enquanto o ar parecia faltar. Eu estava ali, chorando com você quando as lágrimas finalmente vieram. Há um verso nas Escrituras que diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Não é apenas uma bela poesia, é uma promessa que vivo todos os dias. Quando seu coração está quebrado, aproximo-me de maneira especial. Quando seu espírito está abatido, minha salvação está mais próxima do que você imagina. Talvez você tenha se perguntado: por que permito que aqueles que amo sofram? Por que não intervenho sempre para prevenir a dor que provoca tantas lágrimas? Esta é uma pergunta tão antiga quanto Jó, tão persistente quanto a própria fé. Não ofereço respostas simplistas. Não reduzo o mistério do sofrimento a fórmulas fáceis ou citações inspiradoras, mas ofereço minha presença. Ofereço a verdade de que suas lágrimas importam para mim. Ofereço a garantia de que estou trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Pense em como as pérolas são formadas. Um grão de areia, um irritante, um intruso, uma fonte de desconforto, entra na ostra. Em resposta, a ostra secreta camada após camada de nácar, envolvendo o irritante, transformando-o gradualmente em algo de beleza rara e valor inestimável. Suas lágrimas são como esse nácar. São a resposta do seu coração à irritação da dor. E através delas, estou criando algo belo. Uma vida de profundidade singular, de compaixão autêntica, de sabedoria dura mas preciosa.
As pessoas mais impactantes que conheci raramente foram aquelas cuja vida transcorreu sem problemas. Foram aquelas cujas lágrimas se transformaram em compaixão, cujo sofrimento se tornou serviço, cuja dor se converteu em propósito. Pense em Corrie ten Boom, que perdeu quase toda sua família nos campos de concentração nazistas. As lágrimas que derramou poderiam ter se transformado em amargura. Em vez disso, tornaram-se testemunho de perdão que impactou milhões. Suas palavras: "Não há poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo", só poderiam vir de alguém que conheceu a profundidade da dor e encontrou minha presença nela. Ou pense em Joni Eareckson Tada, que aos 17 anos mergulhou em águas rasas e quebrou o pescoço, tornando-se quadriplégica. Quantas lágrimas ela derramou sentada em sua cadeira de rodas, perguntando-se por que eu permitira tal tragédia. No entanto, através dessas mesmas lágrimas, formou-se um ministério que trouxe esperança a milhões de pessoas com deficiência ao redor do mundo. Você pode se perguntar se suas próprias lágrimas algum dia terão tal propósito. Se a dor que sente hoje poderá eventualmente beneficiar alguém além de você mesmo, se há algum significado nas noites de choro, nas orações não respondidas, nos sonhos adiados. E eu respondo: sim, 1000 vezes sim. Não porque eu cause a dor. Muitas vezes ela é resultado de um mundo caído, de escolhas humanas, de circunstâncias além do seu controle, mas porque eu redimo tudo, absolutamente tudo, na vida daqueles que me amam. Em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Este versículo não diz que todas as coisas são boas em si mesmas. Diz que trabalho ativamente através de todas elas, inclusive suas lágrimas, inclusive sua dor, para criar um bem que você talvez ainda não possa imaginar. Suas lágrimas são sementes. E embora o processo de plantio seja doloroso, a colheita será de alegria. Embora a noite do choro seja longa, a manhã da alegria virá. Esta não é apenas uma esperança vaga, é uma promessa garantida pelo meu próprio sangue. Permita-me levar você a outro momento, o momento mais sombrio da história humana, quando eu pendia da cruz. O céu havia escurecido, a terra tremia, e de meus lábios ressecados veio o clamor que ecoou através dos séculos: meu Deus, por que me desamparaste? Naquele momento, experimentei o que muitos de vocês experimentam em suas noites mais escuras: a sensação de abandono divino, o silêncio aparente do céu, a ausência sentida do Pai. Não foi uma encenação, não foi menos real, porque eu era divino. Foi a experiência autêntica e crua da separação, algo que nunca havia conhecido na eternidade anterior. Por que permiti isso? Porque o Pai permitiu isso? Para que eu pudesse dizer a você, com absoluta autenticidade: eu sei. Sei como é sentir que Deus está ausente. Sei como é clamar e não receber resposta imediata. Sei como é a escuridão da alma que provoca as lágrimas mais amargas. É por isso que, quando você chora na noite escura da alma, quando se pergunta onde estou, quando suas orações parecem bater no teto e retornar sem resposta, eu compreendo. Não de forma teórica ou distante, mas a partir de minha própria experiência. E mais que isso, estou com você mesmo quando você não me sente. Assim como o Pai não havia realmente me abandonado, embora eu sentisse o abandono, não abandono você, mesmo quando sua experiência subjetiva sugere o contrário. Suas lágrimas de desolação espiritual, de dúvida, de questionamento, não me afastam. Ao contrário, provocam minha compaixão mais profunda, porque sei exatamente como você se sente. Lembro-me daquela noite em que você questionou tudo, quando as dúvidas não eram mais periféricas, mas centrais, quando se perguntou se tudo em que acreditava era apenas um conto de fadas elaborado, um placebo emocional, uma muleta para os fracos. Eu estava lá, ouvindo cada pensamento, cada questionamento, cada desafio interno. Não me afastei horrorizado. Não marquei pontos contra você. Não fiquei desapontado com sua honestidade, porque sei que a fé real não é ausência de dúvida, mas persistência apesar dela. Sei que o relacionamento autêntico comigo inclui espaço para perguntas, para lutas, para lágrimas de confusão. Jacó lutou comigo durante toda uma noite, e pela manhã, embora mancando,
recebeu uma bênção. Jó me questionou por capítulos e capítulos, recusando-se a aceitar respostas simplistas para seu sofrimento. E no final, encontrou-me de forma mais profunda que seus amigos que defendiam explicações fáceis. Suas próprias lutas, suas dúvidas, suas lágrimas de confusão espiritual, elas não me ofendem. São convites para um encontro mais profundo, para uma fé mais madura, para um relacionamento que transcende tanto o sentimentalismo barato quanto o intelectualismo estéril. Estou com você não apenas nos momentos de certeza, mas especialmente nos momentos de dúvida. Não apenas quando você sente minha presença, mas talvez ainda mais quando você sente minha ausência. Lembra-se daquela caminhada pela praia? Quando você olhou para trás e viu apenas um par de pegadas na areia durante os períodos mais difíceis da sua vida? E se perguntou, onde estava você quando eu mais precisei? A verdade é que aquelas eram minhas pegadas. Eu não caminhava ao seu lado nesses momentos. Eu carregava você. Suas lágrimas de dor, de perda, de confusão, elas não caem em vão. São recolhidas em meu odre. São valorizadas como expressões honestas de um coração que busca sentido em um mundo quebrado. São oportunidades para demonstrar minha presença da forma mais poderosa, não removendo imediatamente a causa da dor, mas sustentando você através dela. No jardim do Getsêmani, supliquei ao Pai que, se possível, afastasse de mim o cálice do sofrimento. 3 vezes orei. 3 vezes a resposta não foi a remoção do sofrimento iminente, mas a força para enfrentá-lo. Da mesma forma, muitas vezes suas orações mais fervorosas não recebem a resposta que você deseja, a cura imediata, a restauração instantânea, o milagre visível, mas recebem a resposta que mais precisa: minha presença, minha graça, minha força perfeita que se manifesta na fraqueza. Paulo, meu servo, orou 3 vezes para que eu removesse seu espinho na carne, alguma aflição que o atormentava constantemente. Minha resposta não foi remover o problema, mas garantir: minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este é frequentemente o padrão do meu trabalho em sua vida. Não remover todas as causas de lágrimas, mas transformar as próprias lágrimas em instrumentos de graça. Não eliminar todo o sofrimento, mas redimi-lo. Não explicar toda a dor, mas dar-lhe propósito. Suas lágrimas têm um propósito que talvez você ainda não consiga ver. São como sementes plantadas em solo escuro, invisíveis por enquanto, aparentemente perdidas, mas na verdade apenas começando um processo de transformação que um dia produzirá uma colheita abundante. Talvez você esteja nesse lugar agora, o lugar de sementes enterradas, o lugar de lágrimas que parecem sem propósito, o lugar de orações que parecem não ir além do teto, o lugar da espera, da escuridão, do silêncio aparente. Quero que saiba, estou com você aí. Não apenas em teoria, não apenas como um conceito teológico, mas como presença viva e atuante. Estou no solo com a semente. Estou na escuridão com você. Estou contando suas lágrimas e garantindo que nenhuma seja desperdiçada. Há um propósito nas lágrimas que você ainda não pode ver. Há um trabalho sendo realizado nas profundezas que só será revelado no tempo certo. Há uma transformação ocorrendo mesmo quando tudo parece estagnado. No Evangelho de João, contei uma parábola sobre esse processo. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, dá muito fruto. Suas lágrimas são como esse grão de trigo, caindo no solo, morrendo em certo sentido, desaparecendo da vista, mas na verdade, iniciando um processo de transformação e multiplicação que resultará em fruto abundante. Em minha própria jornada terrena, mostrei esse padrão. A sexta-feira da crucificação parecia o fim de tudo. Meus seguidores choraram lágrimas de desespero, pensando que suas esperanças haviam morrido comigo na cruz. O sábado foi o dia de silêncio, de espera, de perguntas sem resposta. Mas o domingo trouxe a ressurreição que transformou aquelas mesmas lágrimas em testemunho de alegria inexprimível. Sua vida segue um padrão semelhante. Há momentos de sexta-feira, quando a dor é aguda e a perda parece final. Há tempos de sábado, quando o silêncio predomina e a espera parece interminável. Mas prometo, o domingo virá. A ressurreição acontecerá. Suas lágrimas serão transformadas em testemunho.
Bem-aventurados os que choram, disse eu, porque serão consolados. Não é apenas uma promessa de consolo futuro, embora esse dia certamente virá. É também uma declaração do valor presente das lágrimas. Elas são abençoadas, são lugares de encontro divino, são expressões de uma humanidade autêntica que não pretendo erradicar, mas redimir. E enquanto essas palavras se assentam suavemente em sua alma, como orvalho ao amanhecer, quero que você perceba uma verdade final, uma revelação que talvez ainda não tenha captado em sua plenitude. Cada lágrima que você derramou, cada soluço abafado, cada momento de dor que achou que passaria despercebido, eu as transformei em algo além da sua imaginação. Não apenas as guardei em meu odre, como diz o salmista, mas as converti em estrelas, incontáveis pontos de luz que agora adornam o vasto céu da sua história. Hoje à noite, quando você olhar para o alto, para a imensidão salpicada de brilho, verá não apenas um universo indiferente, mas um testemunho vivo do meu amor por você. Cada estrela é uma lágrima redimida, uma dor transformada, uma promessa cumprida de que nunca, em nenhum momento, você esteve sozinho. Mas essa história não termina aqui, com você contemplando o céu em silêncio. Ela é maior, mais viva, mais conectada do que você pode imaginar. Suas lágrimas, agora estrelas, não brilham apenas para você. Elas são faróis para outros que ainda caminham em seus próprios vales sombrios, que choram suas próprias lágrimas em segredo, que se perguntam se alguém as vê. E é aqui que você entra, não como um espectador, mas como um portador dessa luz. Quero convidá-lo a fazer parte de algo maior, a espalhar essa mensagem de esperança que tocou seu coração. Imagine por um instante, alguém, em algum lugar, está sentado em um quarto escuro, com o peso do mundo sobre os ombros, sentindo que ninguém entende sua dor. Talvez seja um amigo, um familiar, ou até um estranho que você nunca conhecerá. Agora, imagine que, com um simples gesto seu, essa pessoa pudesse ouvir estas palavras, sentir essa presença, enxergar suas próprias lágrimas como sementes de uma alegria futura. Você tem esse poder agora mesmo. Então, aqui está meu convite. Um chamado que brota naturalmente do amor que compartilhamos nestas linhas. Inscreva-se no canal onde essa mensagem vive, onde mais histórias de redenção e esperança são contadas. Ao se inscrever, você não está apenas acompanhando um canal, está se juntando a uma comunidade de corações que acreditam que nenhuma lágrima é em vão, que cada dor tem propósito, que cada pessoa é vista e amada. É um passo pequeno, mas poderoso, para continuar recebendo lembretes de que eu estou com você e para ajudar a levar essa verdade a outros. E não pare por aí. Se essas palavras mexeram com você, se acenderam uma faísca de esperança ou trouxeram um momento de consolo, clique no botão de like. Esse gesto simples faz mais do que você imagina. Ele ajuda essa mensagem a alcançar mais olhos, mais corações, mais almas que precisam de um lembrete de que não estão sozinhas. Cada like é como uma pequena oração, um sinal ao mundo digital de que essa história importa, de que o amor ainda fala mais alto que a dor. Por fim, compartilhe esta mensagem. Envie este vídeo para alguém que está em sua mente agora mesmo. Talvez aquela pessoa que você sabe que está enfrentando uma tempestade, ou alguém que simplesmente precisa de um toque de ternura hoje. Poste nas suas redes sociais, mande por mensagem, sussurre sobre isso em uma conversa. Compartilhar não é apenas passar algo adiante. É um ato de coragem, uma declaração de que você acredita na transformação, no poder de uma história para mudar uma vida. Quem sabe quantas lágrimas serão enxugadas, quantos corações serão aquecidos, quantas estrelas ganharão brilho por causa do seu gesto. Você já chorou suas lágrimas, e eu estive com você em cada uma delas. Agora, convido você a transformar essas lágrimas em sementes de esperança para outros. Inscreva-se, dê like, compartilhe. Não porque é uma obrigação, mas porque é uma oportunidade de fazer parte de algo eterno, de ser um reflexo do amor que nunca desiste, que nunca abandona, que sempre redime. Sua ação hoje pode ser o começo de uma nova história para alguém. Uma história onde a dor dá lugar à alegria e as lágrimas se tornam estrelas. Vamos juntos tornar o céu mais brilhante. Estou com você.
agora e sempre.